Olá! Começou a aula aí, viu? E o sinal já está tocando. Você é aluno do 6º ano, seja muito bem-vindo à aula de matemática. Eu sou o Tony e vou acompanhar vocês aí durante esse ano todo, aí falando bastante sobre matemática, não só quebrando a cabeça com a matemática, mas também se divertindo com ela. Um abraço a todos os professores e pais que estão nos acompanhando, né? E em falar em acompanhar, eu estou muito bem acompanhado nessa manhã com o professor Osmar. Olha ele aí. Legal estar de volta. Muito bom dia a todos, nossos estudantes do 6º ano, professores. Feliz 2021 letivo, né? Aí. Efetivamente começando o ano de 2021. Que seja melhor, né, Tony? A gente merece, né? Puxa vida. 2020. Temos muitas propostas diferentes. Vamos Sim. trabalhar esse ano, tá, Tony? E é isso, tá? Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela participação no chat. Coloca o nome, seu nome direitinho, coloca a escola e o local de onde você está se comunicando com a gente. Sejam todos bem-vindos. É isso aí. Bom, pessoal, a gente vai começar esse ano letivo, né, falando sobre frações. Você deve estar lembrado aí que você já viu isso ano passado, né, no 5º ano, mas a gente vai retomar alguns conceitos relativos a esse tema, até para você se aprofundar mais, é uma grande oportunidade de você se aprofundar mais nessa ideia de frações, e a gente vai aprender umas cositas a mais aí também. Mas vamos para a tela. Vamos lá. Dá uma olhadinha aí, ó. O nome da nossa aula é Frações e a Reta Numérica, né? A gente vai entender o que é essa reta numérica, se é que você já ouviu falar dela, né? Se você não ouviu, você vai ouvir agora falar dessa reta aí também. E a nossa habilidade, né? Tá aí na telinha. Olha lá. Habilidade EF 05MA03, identificar e representar frações menores e maiores que a unidade, associando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso. A outra habilidade que nós temos para hoje é a habilidade F05MA04A, identificar diferentes escritas nas representações fracionária e decimal, com um apoio em representações gráficas, identificando as frações equivalentes. Objeto de conhecimento é a representação fracionária dos números racionais, reconhecimento, significados, leitura e representação na reta numérica. Comparação e ordenação de números racionais na representação fracionária e decimal, utilizando a noção de equivalência, né? A gente falou bastante coisa aí, mas ó, fica tranquilo, porque é muito fácil, é muito prático também, e eu tenho certeza que você vai pegar. E eu queria começar essa aula já fazendo uma pergunta para você, ó. Coloca na tela aí, ó. Você sabe o que é uma fração? Você sabe o que é uma fração? Bom, a melhor forma de falar, né, o que é uma fração é mostrando uma fração. Sem ficar usando letrinha, sem nada não. Eu vou mostrar uma fração para vocês aí com número mesmo. Olha lá, uma fraçãozinha aí, ó. O 3 tem uma barrinha, embaixo do 3 tem um 4, né? E o que significam esses números aí na fração, né? Você vai lembrar aí, né, que essa fração ele tem dois números, cada um desses números aí tem um nome, e não só um nome, né, Osmar? Sim. Mas tem uma função dentro da fração também. Exatamente. Né? Então vamos lá, o 4. O que é esse 4, né? Voltando aí para a telinha, vamos lá. Olha lá. Aí, muito bem. Olha lá. O 4 é o que nós chamamos de denominador, né? É o que dá nome à fração, né? Ou seja, ela indica em quantas partes o todo foi dividido. E esse número, né, Osmar, de baixo, esse número aqui de baixo, ele nunca pode ser igual a 0, tá? Porque só pelo fato de um valor existir, algo existir, ele já está dividido em uma parte, né? É o que a gente chama de princípio fundamental da existência, né? Então, nada pode ser dividido em 0 partes, né? O 0 pode ser dividido por qualquer número, mas nenhum número pode ser dividido por 0. Ou seja, tá? Denominador, em hipótese nenhuma pode ser 0. Exatamente, sempre o número inteiro. Perfeito. Tá bom? E o número de cima, nós chamamos ele de numerador, perdão. Ele indica quantas partes do todo foram usadas, comidas, perdidas, entre outros, né? Isso vai depender muito
do problema, né? Então, leia com bastante atenção o problema que vai ser indicado para você e lá vai falar, né? Do que se trata essa fração, se foi dinheiro que você gastou, se foram os pedaços de pizza que você comeu. Eu gosto muito de falar de pizza quando a gente está falando sobre fração, né? Primeiro porque eu gosto de pizza, né? Então, a gente consegue entender bem essa ideia de fração através da pizza, tá? Bom, vamos lá, vamos para a prática. Vamos usar essa mesma fração aí, viu, Osmar? Ok. Então eu coloquei lá o 3/4, né? Assim que a gente fala, né? A gente fala o nome de cima, 3, e o número de baixo a gente fala quartos. Quando passa do 10, aí a gente fala avos, né? Sim. Tá? Vai ter algumas frações aí, a gente vai treinando e a gente vai recordando como é que funciona. Mas vamos lá, ó. Então, ó, tá aí o 3/4. O que eu vou fazer? Vou apresentar um todo. Olha aí. Esse retângulo que apareceu aí na tela para vocês, percebam que ele está dividido em 4 partes iguais, tá vendo? 4 partes iguais. Por que 4? Porque o denominador é o 4. Tá? Esse número de baixo vai indicar exatamente em quantas partes iguais o todo foi dividido. E o número de cima vai indicar quantos desses 4 aqui eu utilizei. No caso, pessoal, vai aparecer aí para vocês pintado, tá? Todas as vezes que nós estivermos falando de uma fração, a parte pintada do retângulo é que vai representar a nossa fração. Tá? Então vamos lá. Então eu pintei 3 dos retângulos aí de amarelo, tá vendo? Ó? 3 amarelinhos, né? Dentro do total de 4. Então são 3/4. Okay. Muito tranquilo, muito fácil. Sobrou 1, sim, né? Porque eram 4, usei 3, sobrou 1. Vamos para uma outra fração, ó. Dá uma olhadinha aí, ó. Opa! Tô voltando tudo aqui, peraí. Aê, muito bem. Olha lá, 5/6. Olha lá, 5/6. Leio o número de cima, o número de baixo eu leio como sexto. Parece que eu estou falando de algo ordinal, né? Números ordinais, né? É. Tá? Em quantas partes esse retângulo vai ser dividido aí, Osmar? Esse retângulo a gente vai dividir em 6 partes, que é o todo, não é isso? Exatamente, olha lá. Apareceu aí o retângulozinho dividido em 6 partezinhas aí. Isso. Tony, né? Antes de você continuar, o pessoal está perguntando se é para copiar. Ah, é bom copiar. Sempre é bom, é aula, né? É. Então é importante você fazer suas anotações. E é legal essa pergunta que você não é tão boba não, viu? Não é, aliás, não é nada boba, tá? Ó, quando você for copiar, não copia só o que está aparecendo na tela, não. Às vezes a gente fala uma coisinha que você acha interessante, faz uma anotaçãozinha lá para você não esquecer também, né? Porque isso também é importante. Faça suas anotações, escreva lá suas impressões também no seu caderno, porque essas anotações são importantes. Lá na frente, quando você for ler o seu caderno, você vai entender exatamente o que está escrito ali, o que quer dizer cada coisinha. Certo, Osmar? É verdade. É né? isso então, aí. o que acontece? Você pega lá o seu caderno, não dá para copiar tudo naturalmente, enfim. Mas o que acontece? Você coloca a data da aula de hoje, coloca o tema da aula e vai fazendo as suas observações. Exatamente. Depois reassiste a aula. Exato. Uma coisa que é interessante também, né, Osmar? Desculpa te interromper. Imagine. É que a gente está trabalhando com a sequência de atividade 1 do Aprender Sempre, né? Sim. Então, se você já tem esse material, né, você já pode achar lá que está lá na sequência de atividades 1, a gente já está falando sobre frações também, uma coisa bacana. E se tiver com o material, não tem a necessidade da cópia. Faz todas as suas anotações aí no próprio material. É isso aí. Então, vamos continuar? Vamos? Então, ó, a gente tinha os 5/6, então a gente mostrou o retângulo dividido aqui em 6 partes, e dessas 6 partes eu vou pintar 5. Olha lá, de verde, né? Então, as 5 partes verdes aí é que representam a nossa fração, né? Olha aí que beleza. Ó, mas ó, eu vou fazer mais uma, sabe por quê, Osmar? Porque em todas elas sobrou 1, né? Então vai dar a impressão que sempre sobra 1. E nem sempre, né? Isso vai depender do tema, vai depender do que o problema está propondo pra gente, né? Sim. Então eu vou colocar mais uma fraçãozinha. Olha lá, os 5/8, né? Só para a gente ter essa ideia mais clara aí também. Então vamos lá, ó. Eu dividi em 8 partes, o todo, tá vendo? Sim. 8 partes. E dessas 8 partes eu vou pintar quantas, Osmar? 5, Tony. 5 partes, olha lá. São 5/8, pintei 5. Ok. E uma coisa que é interessante, viu, pessoal? Ó, olha aqui para mim, ó, presta bastante atenção. Quando a gente fala de fração, você viu que eram 5/8, né? Então eu pintei 5 pedacinhos. Os pedacinhos que sobram, somados ao que eu pintei, tem que dar o total, tá bom? Então, para essa fração que apareceu aqui, ó, sobrou 3, ó, tá vendo? Ó? 1
2, 3. Esses pedaços aqui que não foram pintados, a fração que representa eles é 3/8, né, Osmar? Sim. Né? E não pode esquecer, porque olha só que coisa engraçada. Quando a gente junta aqui o 3 com esse 5 aqui, ó, vai dar o 8, né? A gente não faz o somatório dos valores de baixo, só dos de cima, né? Sim. Então, o 3 com 8 vai dar os 8 pedaços que foram divididos aí. Certo? Olha só, Tony. a gente vem de uma outra ideia. Ó lá, o azulzinho, ó, 3/8, tá? Sim. Esse azulzinho é o 3/8 que tinha sobrado. A gente pode dizer que são frações complementares, né? São complementares, né? Ou seja, elas juntas, elas formam o inteiro, né? Elas são Opa, faltou o mentares aqui, peraí, calma aí, vamos escrever certo isso aí, né? Vou apagar aqui, né? Elas são isso aí, muito bem. Falar e escrever ao mesmo tempo é meio complicadinho, né? Então tá aí, né? Então, elas são frações complementares, que é o 3/8 aí, né? Quando a gente pensa no 4/9, a gente vai dividir em 9 partes, né? Dessas 9 partes a gente pega 4 e sobra 5 partes, né? Que são os 5/9, né? Então, 4/9 é o roxinho, 5/9 é o laranja, e se a gente soma os dois, olha lá, bonitinho, ó, 4/9 mais 5/9 é igual 9/9. Olha que coisa legal, viu, Osmar? Oi. Ó, pessoal, toda vez que você achar uma fração e o número de cima da fração for igual ao número de baixo, quer dizer que é um inteiro. Sabe a pizza que seu pai compra lá? Toda sexta-feira à noite, pelo menos lá em casa é sexta-feira à noite, tem 8 pedaços, né? A pizza toda são 8/8, né? O número de cima é 8, o número de baixo é 8 também. Perfeito. Tá? Isso é uma coisa muito interessante de se saber, tá? O todo sempre vai ter o numerador e o denominador igual, tá? Iguais no caso, né? Os dois são iguais, tá bom? Bom, vamos lá. Outra coisa que é interessante a gente falar, né, Osmar, Sim. é que a gente consegue representar a fração na forma decimal, que é aquela ideia do número com vírgula, né? Que legal. Então, como que a gente faz para transformar essa fração no número com vírgula, né? Que é o número decimal. Estou falando número com vírgula porque eu acho que você normalmente fala assim no seu dia a dia. Ah, mãe, aprendi número com vírgula. Pai, aprendi número com vírgula, né? É os números decimais, tá? Então, para a gente fazer essa transformação, basta que eu divida o número de cima pelo número de baixo. Então, se eu dividir 3 por 4, né, fazendo aqui a conta, ó, 3 dividido por 4, né, não dá. Eu vou acrescentar um 0 aqui, colocar o 0 e puxar a vírgula, né? O 4 cabe 7 vezes no 30. 7 vezes 4 vai dar 28, né? Sim. Vai sobrar 2. Eu vou acrescentar mais um 0, né? A divisão normal, né, Osmar? Perfeito. Tranquila. Quantas vezes o 4 cabe no 20? 5 vezes. Então, ó, 3/4 é a mesma coisa que 75 centésimos, ou mais conhecido, né, por vocês como 0,75. Perfeito. Né, como vocês costumam falar. Então, aí, ó, na tela, 0,75. É uma forma de representar. Tá certo, gente? Bom, Tony, vamos lá. Diga lá. A Cíntia tá pedindo para ir devagar, tá, professor? Opa, eu tô muito rápido. Gente, sabe o que é que a gente tem menos tempo? Agora eu tô com medo de não dar tempo de falar tudo que eu quero. Tá Tenho bom. tanta saudade no coração, né? Tem muita coisa para falar, tá bom? Tá Mas eu bom. vou mais devagar sim, fica tranquilo. Vamos lá. Então, olha só. Ambas são representações de números racionais. Deixa eu apagar aqui, né? As duas formas são representações da mesma coisa, pessoal. Tanto o 3/4 como os 75 centésimos, né, o 0,75, elas representam a mesma coisa, a mesma parte do todo, né? Elas só estão sendo demonstradas de formas diferentes, mas é a mesma coisa, né, Osmar? Sim, Tony. É isso aí. Então vamos lá. A gente consegue, ó, vamos fazer de conta que esse 0,75 aí é uma medida em centímetros, por exemplo, né? Aonde é que a gente localizaria esse valor na régua, né? Há uma forma de localizar esse valor na régua. Então, olha só, o 1 está nessa barra maior aqui, Osmar, ó.
E o 0,75, então, está entre aqui o 0 e o 1, né? Opa! E o 1. Então, ó, aqui, ó, é 0,5 na sua régua, né? Legal. É meio centímetro. Meio... Opa, tá difícil aqui escrever pequeno aqui, peraí. Pronto, tá? Então, aqui é 0,6 e aqui é 0,7. Só que a gente quer 0,75, então tem que vir bem no meio aqui, né, Osmar? Sim. Bem no meinho. Tá muito pequeno para enxergar, né, Osmar? Eu acho que seria melhor se a gente tivesse uma régua maior, né? Então vamos ver essa régua maior aí, ó. Aumentei aí, ó. Aê! Olha que beleza, né? Então, olha só. Eu tenho aqui o 0,5, né? Aqui vai ser o 0,6, aqui o 0,7 e aqui ó, o 0,8. Já vai ter passado, né? O nosso 0,75 fica bem aqui no meio, ó. Tá? Fica bem no meinho, né? Entre o 0,7, que é esse daqui, né? Se a gente for fazer aí a conta toda bonitinha, ver tudo bonitinho, né? É isso daqui. Ô, Tony, o Samuel está fazendo um comentário aqui. Ele diz assim, começa fácil e termina bem mais difícil. Ah, sim, né? Mas é gradativo, né? Mas a galera é inteligente, né, Osmar? Eles tiram de letra isso aí, né? Ó, eu vou colocar uma setinha mostrando onde é que fica esse 0,75 aí, ó. Olha lá. O 0,75 fica bem no centrinho aí, né? Entre o 0,7 e o 0,8. Certo? Muito bem. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre uma ideia como essa daqui, ó. Tá vendo? Ó, 9 décimos, 3 meios e 2 quintos, né? 9 décimos, 3 meios e 2 quintos, né? Qual dessas setas representa, né, cada uma dessas frações? Então, olha lá. Eu vou começar pelo primeiro, tá, Osmar? Sim. Ó, então eu tenho lá o 9 décimos é igual a 0,9, né? O 9 décimos. Eu dividi o 9 por 10. Tranquilo, Osmar? Tô rápido ainda, Osmar? Mais ou menos. Tô um pouquinho rápido. Eu vou mais devagar, né? A gente tem que se adaptar novamente. É isso aí. Né, se adaptar vai ser meio complicado, mas a gente consegue, né? A verdade é essa. Então eu dividi o 9 por 10, deu 9 décimos. E aí, ó, qual das setas aí representa esse 9 décimos, né? É a seta amarela. Então, a seta amarela está bem no 0,9, ó. Está aqui, ó, o 0,9. Tá certo? Aí eu pergunto para vocês rapidamente, para a gente não perder muito tempo até, né? Se você fosse procurar o 3 meios, ó, 3 meios, quais das setas seriam? A azul ou a vermelha? Vamos dar um tempinho, Osmar? Vamos lá? Um minutinho para vocês verem. Vamos lá, um minutinho a gente volta já já. Procure na régua qual é o 3 meios. Ô, Tony, retornamos com as interações aqui dos nossos alunos. Olha, Tony, de maneira geral, muitos azuis. Muitos. Tá? Puxa vida. O Jordan colocou amarelo aqui, tá? A Urielaufal, nome estranho. Uriela, tá? Colocou o amarelo. A Caroline colocou o vermelho, tá? A Isabelle, vermelho. Mas, assim, muitos azuis. E aí, Tony? Puxa vida, por que será, né? Por que será? Bom, então o segredo qual que é, né, Osmar? É primeiro dividir o número de cima pelo número de baixo, né? Então, se a gente dividir o 3 por 2, né? Se a gente fizer lá, ó, 3 dividido por 2, vai caber uma vez só o 2, né? Uma vez 2, 2.
para 3 sobra 1. Aí a gente acrescenta o 0 e coloca a vírgula. Sim. O 2 cabe 5 vezes no 10, né? Perfeito. Então dá 1,5, né? 1,5, né? Então 3 meios é igual a 1,5, tá? Então, aonde está esse 1,5? É um número maior do que 1. Sim. Né? Se é um número maior do que 1, ó, o 1 está aqui, ó. E aqui, ó, é meio, né? Então Isso. aqui é 1,5. É a seta vermelha, né? Sim. Que é 1,5, né? Então, Isso. subindo aí a resposta aí, ó. Então dá 1,5, né? Deixa eu apagar aqui a nossa lousa aí para não ficar bagunçado, né? Então é 1,5 e é a seta vermelha, né? E obviamente, né? O azul vai ser o 2 sobre 5, 2/5, né? Se a gente divide o 2 por 5, a gente tem 0,4, né? Tá? E aí a gente conta aqui, ó, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Tá certo? Ok. Tá certo, né? Muito bem. Vamos lá. Vamos para uma próxima aí, né? Vamos pensar, ó, essa daí é uma atividade que nós temos aí no nosso Aprender Sempre, que é sobre a barra de chocolate. Está lá na página 58, né? Na página 58 do livro Aprender Sempre. Olha só, Rafael foi a uma doceria, comprou uma barra de chocolate igual a representada a seguir e comeu 8 pedaços, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui, gente, é em quantos pedaços essa barra foi dividida, né? Se você contar, nós temos aí 20 pedaços, né? Nós temos 20 quadradinhos aqui na nossa barra de chocolate, ó. Encosta aí, conta rapidão aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pedaços. E aí eu faço a pergunta, né, para vocês, né? Olha lá. O que ele comeu está cercado de amarelo, tá vendo? Pintei de amarelinho, viu, Osmar? Ó, o que ele comeu. Sim. Muito bem. Qual a fração representa a quantidade de chocolate que Rafael comeu? Tranquilo? É só isso, facinho, né? Uhum. Em relação à barra toda, obviamente, né? Legal. Vamos lá, então? Vamos lá? Vamos tentar responder isso aí? Vamos lá, rapidinho, 1 minutinho também, porque é uma coisa muito fácil. A gente volta rapidão. Vamos lá. Oi, Tony, retornamos com as interações. O Jean Carlos colocou 8 sobre 20 e a Yasmin também colocou 8 sobre 20. Também temos alguns equívocos também, mas de maneira geral, pessoal, mandou 8 bem. sobre 20. 8 sobre 20, é isso aí. É isso aí. Então, olha só, pessoal. Lembrando, né, que a nossa fração ela tem uma barrinha. O número de baixo ele indica em quantos pedaços o todo foi dividido. A gente contou antes aí, né? E a gente viu que eram 20, né? E eu quero saber os pedaços que ele comeu, né? Lembra que o que ele comeu está em amarelo, né? São 8 pedaços, então é 8 sobre 20. Claro que a gente tem um esquema também que a gente chama de simplificação, né, Osmar? Uhum. Mas a gente vai deixar isso mais para frente, tá? Isso. Porque é muito conteúdo para 25 minutos. Então, ó, respostinha em verdinho, ó, 8 sobre 20. Teve muita gente que respondeu 12 sobre 20, né? Mas não é, tá? 12 sobre 20 é o que sobrou. O que sobrou Sim. é 12 sobre 20. E Ó. aqui, o Tony, o Thiago Henrique colocando exatamente 8 sobre 20 avos. 8 Exatamente, 20 avos. 8 20avos, né? Beleza. A gente fala Valeu, 8 sobre Thiago. 20 no dia a dia, mas o correto é 8 20avos, né? Muito bem. E aí, ó,
Em azul tá o que sobrou, tá vendo? Ó, acabou de pintar o que sobrou em azul, né? E aí viria uma nova pergunta, né? Que fração representa a quantidade de pedaços que sobraram em relação à barra toda? Os que sobraram, né? A gente faz também a barrinha, né? Coloca o 20, porque também em relação ao todo, e os que sobraram são 12, né? 12, 20 avos. Então tá lá, ó, 12, 20 avos. Tá certo? Certo. Uma outra pergunta que a gente poderia fazer é a parte que ele não comeu, distribuiu igualmente para Leandro, Carla e Antônio. Olha, eu ganhei um pedacinho aí, tá vendo? É. Quantos pedaços de chocolate cada um deles recebeu? Olha, eu vou dividir o que sobrou, né? O que sobrou, pessoal, foi o que está pintado de azul. Eu vou até separar aqui, ó. Eu vou apagar esse azulzinho, ó, e vou pintar, ó, tá vendo? De verde cada pedacinho, né? Uma barrinha verde para o Leandro, uma barrinha para a Carla e outra para o Antônio. Cada pedacinho verde aí tem 4 pedaços, né? Então, cada um comeu 4 pedacinhos, tá certo? Então, ó, cada um deles recebeu 4 pedaços. E nós temos aí, né, Osmar, mais atividades no Aprender Sempre também. Eu tenho certeza que seu professor também vai te passar mais atividades, mas nós vamos subir mais atividades para vocês também, né? Ao final da aula, essa atividade vai subir para que você responda e a gente possa avaliar, né, a quantas anda aí, se você conseguiu compreender tudo e que a gente possa afinar mais aí os nossos estudos a respeito de fração. Não é isso, Osmar? É isso aí. E essa tarefa vai aparecer no aplicativo de vocês também. Exatamente. Osmar, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você, Tony. Vai aparecer aí o QR Code para vocês avaliarem a nossa aula, aqueles comentários sempre bacanas. Agradecer também a todos os professores que participaram aqui com a gente. Tudo bem? Professor Márcio, professora Cássia, Eliana, o Rogério, dentre outros. Valeu, até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Grande abraço.